Amém. Uma boa noite. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Ó Senhor Jesus. Chegamos na quarta-feira, ministros de uma nova aliança, autor Miguel Mar, semana 2, Senhor Jesus. Cartas de Cristo escritas, conhecidas e lidas pelos homens. Mas antes de começar essa mensagem, de ler esse alimento diário e a leitura de apoio, que é as aparições do Deus da glória, irei também orar. Amém? Posso orar por você? Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Senhor, nós somos cartas de Cristo escritas, conhecidas e lidas pelos homens. Senhor, nos abençoa esta noite com o teu falar divino. Infunde-se em nós à medida que vamos ouvindo o teu falar. Fala conosco mais uma vez, nos encoraja, nos abençoa, inscreve em nós. Queremos cada dia ser cartas escritas por Cristo, conhecidas e lidas por todos os homens. Senhor Jesus, abençoa cada irmão que está ouvindo essa mensagem, seja com o seu lar, com a sua saúde, com a sua família, encoraja ele. Senhor, Tu és o Deus de toda consolação. Tu és quem nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar a outros. Abençoa esta noite, abençoa quem está ouvindo, fala ao seu coração, inscreve em seu coração, através deste ministério, o ministério da palavra, que o Deus vivente, que o Espírito de Deus vivente possa escrever no coração de cada um esta noite, através de cada falar. Em nome de Jesus. Amém. Fala assim comigo. Senhor Jesus. Amém? Lê com oração. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Senhor Jesus, vós sois a nossa carta. Senhor Jesus, escrita em nosso coração. Você está inscrito em meu coração. Senhor, você é minha carta. Senhor Jesus, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia! Senhor Jesus, essas cartas são pessoas que foram inscritas através do ministério de um ministro por meio do Espírito do Deus vivente. Ele inscreveu Cristo no coração dessas pessoas e essas pessoas se tornou cartas vivas, conhecida e lida e expressa e manifesta Cristo onde quer que elas estejam. Senhor Jesus, vamos começar a nossa leitura do nosso alimento diário, semana 2, quarta-feira. Cartas de Cristo, escritas, conhecidas e lidas pelos homens. Na antiga aliança, Deus escreveu em tábuas de pedra. Na nova aliança, Ele deseja escrever em nosso coração. Vamos abrir-nos para Deus escrever Sua palavra em nosso interior. A palavra fora de nós não causa transformação. É como a palavra inscrita na pedra. Contudo, quando Deus inscreve Sua palavra em nós, somos transformados. Além disso, Deus retira de nós o coração de pedra e coloca em nosso interior um coração de carne. Ezequiel 36, 26, parte B. Com um coração adequado, sensível ao Senhor e transbordando de seu falar, seremos lidos por todos os homens. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, através do nosso ministério, através
do Espírito do Deus vivente, Deus agora está escrevendo em seu coração. O Senhor está realizando uma grande obra entre os seus filhos, ajuntando-os, recolhendo-os e retirando dele todos os ídolos. Juntos e com um coração livre de ídolos, mesmo que sejamos muitos, recebemos de Deus um só coração. Dar-lhe-eis um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei de sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. A expressão um só coração indica unidade verdadeira. Não a unidade formal, e sim um só coração. Somos muitos, mas um só coração. O Espírito novo refere-se à novidade de vida. Retiremos de nós tudo o que diz respeito à velha natureza e sejamos renovados no espírito de nosso entendimento. Tirar o coração de pedra e dar um coração de carne significa ter sensibilidade. Conseguimos ver, ó Senhor Jesus, 3 características presentes em um ministro da nova aliança: unidade, novidade e sensibilidade. Amém, irmão Mateus? Jesus é o nosso Senhor. Então, o ministro da nova aliança, ele tem unidade, novidade e sensibilidade. Unidade, porque ele recebeu um novo coração. Amém? Novidade, porque ele também recebeu um novo espírito. Então, ele não serve a Deus segundo a caducidade da letra, mas ele serve a Deus no espírito, como Paulo falou, que Deus é minha testemunha, porque eu sirvo no evangelho, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho. Então, o espírito ele é sempre novo, né? Então, quando nós nos voltamos ao Espírito, nós servimos ao Senhor não na caducidade da letra, que é o mesmo que servir na antiga aliança, em pedras de coração de pedra, inscrita pelo dedo de Deus. Mas hoje nós não servimos segundo a caducidade da letra, da velhice. Nós servimos no Espírito, na novidade de Espírito, porque agora temos um Espírito novo. Amém? E sensibilidade. Nós nos tornamos pessoas sensíveis devido também ter recebido do Pai um coração novo. Nosso coração era insensível devido a se tornar um coração de pedra. Então, um coração de pedra é insensível, mas o coração de carne é sensível. Sensível a Deus, sensível ao Espírito. Então, 3 categorias nós conseguimos ver no ministro da nova aliança: unidade, novidade e sensibilidade. Então todos nós temos isso devido a ter um coração novo, espírito novo, e não temos o coração de pedra, e sim de carne. Essas 3 características promovem a unidade de todos os irmãos e são tão importantes que são mencionados novamente no livro de Ezequiel. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o espírito de pedra, ou o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 23 ao 27. Nessa passagem, ainda vimos a importância de nossa santificação e a necessidade de apartar-nos totalmente de qualquer tipo de idolatria e impureza. Então o Senhor ele quer tirar toda idolatria de nós. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança naquilo que não é Deus. Então tornamos aquilo um ídolo. Nós não podemos, e Deus não quer que nós adoremos outro além dele, porque só existe um só Deus, um só Senhor. E nós existimos por causa dele. Amém?
E Deus, além de querer tirar a idolatria de nosso interior, Ele também quer tirar a impureza, a fornicação. Muitos de nós, às vezes, seduzidos pelas concupiscências da nossa carne, caímos nessa situação. Mas Deus quer restaurar a sua vida, quer restaurar o seu viver, quer tirar do seu coração toda idolatria e impureza, fornicação, coisas essas inconvenientes que não convêm a nós, santos, os santificados em Cristo Jesus. A palavra de Deus, proferida no Antigo Testamento, se concretizou, e para compreender o capítulo 3 de 2 Coríntios, precisamos fazer um paralelo entre a antiga e a nova aliança. Paulo nos mostra que, se no passado Deus escreveu em tábuas de pedra, hoje Ele escreve em nosso coração. Deus, porém, só pode escrever se permitirmos e nos colocarmos diante dele para receber a inscrição em nosso interior. Deus, Ele só pode escrever em seu coração se você permitir. Fala assim comigo: Senhor Jesus, esta noite, neste momento, eu abro o meu coração, Senhor, para que o Senhor possa inscrever em mim. Ó Senhor Jesus. Amém? Você fazendo essa oração simples e sincera, Deus achou um caminho agora em seu coração. E através dessa oração, Ele começa a inscrever em você. Você não será mais o mesmo. Você será diferente. Quando o Senhor o inscreve, somos visivelmente transformados. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios 3, versículo 2 ao 3. Quando o ministro da nova aliança serve aos demais irmãos, suprindo-os com a palavra, Deus encontra a oportunidade para escrever em ambos, nos irmãos e no ministro. E essa escritura é conhecida e lida por todos os homens. Amém? Irmão Sidney, Jesus é o nosso Senhor. Então, eu quero encorajar você a servir ao Senhor. Quero encorajar vocês a servir aos irmãos com a palavra de Deus. Porque quando você serve ao Senhor ou serve aos irmãos, você dá a oportunidade a Deus de trabalhar em seu coração e através de você, Deus vai trabalhar em outros, certo? Como Paulo falou para Timóteo, para ele se aplicar a leitura, porque fazendo isso, ele iria salvar tanto a ele como aos seus ouvintes. Então, se você é uma pessoa que permite que o Senhor inscreva em você, você recebe, cada vez mais a salvação, o trabalhar de Deus em sua vida. E por outro lado, quando você fala a palavra, servindo aos irmãos com a palavra, Deus também tem a oportunidade de trabalhar não só em você, mas também no próximo. Então, Deus trabalha em você quando você também leva a palavra para o próximo. Amém? Quando você se coloca diante do Senhor, Deus escreve algo que é lido e passa a ser conhecido pelas pessoas. Se você não permitir que Deus escreva a sua palavra em seu interior, esta não será lida nem conhecida. Porque muitas vezes as pessoas não veem Cristo em nós, porque nós não permitimos Deus escrever em nós. Porque as pessoas não falam assim, o irmão aqui, graças a Deus, mesmo que não seja na sua frente, mas por trás, alguém possa falar, graças a Deus por esse irmão, que Deus está... eu posso ver que o agir de Deus na vida dele. Porque muitas vezes as pessoas não falam isso de nós? Porque nós não permitimos Deus trabalhar em nós. Quando permitimos Deus escrever em nós, nós teremos uma carta conhecida e escrita, não? Essa carta conhecida e lida por todos os homens. É isso que Deus deseja, né? Senhor Jesus. Um ministro é uma carta de Cristo. Saber que você é uma carta de Cristo, Mateus? Saber que você é uma carta de Cristo, Sidney? Senhor Jesus. E assim, escreve Cristo nos irmãos, que se tornam cartas. Não somente você é uma carta, mas você escreve cartas também. Quando você fala a palavra de Deus, você escreve Cristo nas pessoas. Tais cartas são produzidas pelo ministério do ministro e escrita por Cristo, mediante o amor e dedicação. Então, mediante o amor
E a dedicação, irmão Dionísio, amém, Jesus é o Senhor. Mediante o amor e a dedicação que você tem por uma pessoa e leva a palavra para ela vai sendo escrita como carta de Cristo através do ministério. Hoje você deve perguntar-se se a palavra está dentro ou fora de seu coração. Se o seu conhecimento da palavra é só letra, o falar divino não está em seu interior. Nós pensamos que só pegar e falar a Bíblia, falar palavras, falar a letra, a palavra está no nosso coração, não é verdade? Mas muitas vezes o conhecimento só está aqui. Mas Deus quer transformar esse conhecimento em nossa vida, para nós não sermos ministros da letra, porque Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, o ministro do Espírito, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas vezes usamos a Bíblia na parte da letra e acabamos causando a morte de alguém. Mas a Bíblia, ele é um livro de vida. Então, Cristo está na palavra. Então, nós precisamos estar unidos a Cristo. Ao ir à palavra, porque nela testemunha ter a vida eterna, nós precisamos ir ao Senhor para receber vida. Vida com a abundância e assim dispersar vida e graça aos que nos ouvem. Amém? Senhor Jesus. Então, se a letra ela não está no nosso coração, esse conhecimento da letra, né, os falar divino, se nós conhecemos só na letra, ela não está no nosso coração. Senhor Jesus. Mas se, porém, você conhece a palavra como espírito e vida, conhecer a palavra como espírito e vida, quer dizer, essa palavra gerou em você um desejo de buscar ter comunhão com o Senhor Jesus, porque Ele já morreu, ressuscitou, tornou-se o Espírito que dá vida. Então você vai ao Senhor em oração, cada palavra que você ouve, você ora. Então essa palavra transforma um espírito e vida. Você experimenta Cristo como vida, como espírito dentro de você. Então essa palavra não é só um conhecimento, mas essa palavra é a sua vida, é Cristo em você. Certo? Então algo divino foi escrito em você. Na antiga aliança, Deus transmitia seu encargo escrevendo em tábuas de pedras, porque a redenção ainda não havia sido cumprida por Cristo. Mas depois que Jesus morreu na cruz por nós, Deus pôde escrever no coração de todos os que nele crêem. Aleluia. Então, na antiga aliança, Deus ele não podia escrever no homem, devido ao homem estar no pecado. Então o Espírito não tinha como escrever, transformar esse homem em cartas vivas. Porém, quando o Senhor Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, e Deus aprovou a sua obra, nós fomos justificados, Deus ressuscitou ele tornou-se o Espírito que dá vida, e deu dons aos homens. Os homens que recebem o dom do Espírito Santo, ele exercita esse dom, e através desse dom, transformando em ministério, aí Deus pode usar para o seu mover, que é a execução de Deus, através desse ministério que escreve cartas vivas nas pessoas. Amém? Pergunta: como ocorre a transformação de um ministro da nova aliança? Amém? Então terminei aqui a leitura do nosso alimento diário. E esse alimento diário, ele é a série dos ministros da nova aliança, Contemplando Deus, do irmão Miguel Mar. Está na segunda semana, quarta-feira. E ele também tem uma leitura de apoio, indicando 3 livros. Eu escolhi um livro desse para poder ler quando acabar a leitura do alimento diário, para reforçar o falar que nós estamos lendo aqui. Amém? Do alimento diário. Então eu vou começar lendo para não delongar muito tempo dos irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmão Silvio Ricardo? Jesus é o Senhor. Vamos lá. A experiência do povo de Israel. Devido à rapidez com que a humanidade perdeu o temor a Deus, o Senhor teve de escolher chamar um homem para, por meio dele, mudar o curso da sociedade. Abraão. A partir desse homem, uma grande nação seria formada e sua descendência abriria caminho para o nascimento de Cristo. E com a morte e ressurreição de Cristo, surgiu a nação celestial. Irmã Marley, Jesus é o Senhor. A igreja na qual estamos incluídos.
é o povo da fé, somos nós. Contudo, antes de isso acontecer, houve a história do povo de Israel. Deus retirou o povo de Israel do Egito com mão poderosa. A travessia do Mar Vermelho é uma das provas do amor de Deus pelo seu povo. No Monte Sinai, Deus queria mostrar o que estava no coração dele. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, do 1 ao 6. O desejo do coração de Deus era que o povo de Israel fosse sua propriedade exclusiva. Em outras palavras, o Senhor estava preparando esse povo para ser a sua própria glória. No entanto, seu povo não entendeu esse plano, e até mesmo durante o trajeto do deserto rumo à terra prometida, o povo de Israel acabou se tornando rebelde e murmurou. Amém, Senhor Jesus. Um abraço para todos os irmãos de Buerarema. Amém, irmão Clóvis. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmão Alexandro. Um abraço a todos os irmãos aí de Macarani. Senhor Jesus. Vamos dar continuidade. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as 2 tábuas da lei e as instruções de Deus 40 dias e 40 noites. E nesse período curto, o povo já havia se corrompido. 40 dias. Ó Senhor, não são 352 anos como a geração pós-dilúvio. Em Êxodo 32 lemos: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe teria sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou a ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Ó Senhor Jesus. Então, nós vimos aqui a dureza do coração de Israel. Essa dureza que havia no coração do povo de Israel fazia sempre com que eles se desviassem, né, do Senhor. Então, esse coração duro que eles tinham que impedia eles de servir ao Senhor. Assim, Israel é uma figura nossa, né? Então, muitas vezes nós fazemos a nossa própria vontade, a vontade da nossa carne, nosso pensamento, nosso ser natural, por causa da dureza do nosso coração. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor ele tirou de nós o coração de pedra, o Senhor nos deu um espírito novo, nos deu um coração novo e colocou dentro de nós o seu espírito. Então hoje nós temos unidade, né? Nós temos novidade de espírito e hoje nós temos sensibilidade ao Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Terminei a leitura do alimento diário e também a leitura do nosso livro, né, que todos os dias estou lendo aqui. Esse alimento diário e esse daqui, a aparição do Deus da Glória, é o complemento, é a leitura de apoio. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos que assistiram, né? Maleide, somos um, irmão Ivonei e família. Amém, irmão Ivonei. Muita saudade aí de Buerarema, dos irmãos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Ó Senhor Jesus. Josi também está assistindo. Irmão Fábio, Câmara, irmão Clóvis. Senhor Jesus. Agora vou terminar orando, né?
Irmão Sidney também assistindo aí, que Deus abençoe grandemente. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, obrigado por tua palavra. Senhor, muito obrigado que o Senhor nos mostrou que o Senhor tirou de nós o coração de pedra, tirou de nós o espírito morto, nos deu um espírito novo. Senhor, colocou seu espírito em nós, para que andemos de acordo com a tua vontade. No Antigo Testamento, o Senhor escrevia em tábuas de pedra, porque ainda não havia a redenção. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor já tirou o coração de pedra, o Senhor já tirou o espírito morto, o Senhor já nos regenerou, o Senhor nos deu o coração de carne para inscrever em nós. Senhor, o Senhor quer que nós sejamos cartas vivas, Senhor, cartas inscritas, pelo ministério, conhecidas e lidas por todos os homens. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu espírito e pela tua vida. Continua a escrever em nós, para que possamos ser cartas de Cristo, conhecidas e lidas. Queremos colocar diante de ti, abrimos o nosso coração, venha escrever em nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, falem todos comigo que está assistindo. Senhor Jesus, venha escrever em mim. Eu quero ser uma carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Jesus é o Senhor. Amém. Muito obrigado por ter assistido, né? Vou deixar aqui no Facebook e também, se vocês quiserem se inscrever, eu vou deixar o link no Facebook, que eu também estou colocando no YouTube, também para alcançar mais pessoas. Muito obrigado. Jesus é o nosso Senhor. Tchau. Senhor Jesus.